Olá, muito boa noite ao canal Uma Luz. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar, com o estudo dos Evangelhos. É isso aí, a gente está aqui firmes e fortes, fazendo o estudo do Evangelho de Mateus a princípio. Nosso intuito foi iniciar os primeiros versículos do Evangelho de Mateus, seguindo de forma sequencial, e passar por todos os livros do Evangelho, porque esse Evangelho no Lar para nós tem um significado muito importante. Ele é muito mais do que apenas um Evangelho no Lar, ele é um estudo bíblico que a gente não costuma ouvir muito falar disso nas áreas espiritualistas, né? São poucas as vezes que a gente escuta alguém dizer que está fazendo um estudo bíblico, mas o nosso intuito, a nossa vontade é realmente mergulhar nesse livro que está, cheinho de informações interessantes e de luz, de realmente mensagens fundamentais para a nossa vida, para os nossos dias atuais, né? Então, fica aí o convite, acompanha com a gente, vai ser bem legal. A gente já tem alguns vídeos aí postados. Estamos chegando no nosso 20º vídeo. Vamos lá. O 20º vai ser o próximo, não é esse? Calmem que já chega lá. Então é isso. Vamos lá, gente? Como vocês já sabem, eu faço a leitura de um livrinho de mensagens antes e a gente está lendo o Vinha de Luz também em forma sequencial. Estamos na mensagem de número 20. Chama-se Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma frase de Jesus que está em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal longe de servir aos semelhantes. Reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade para outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e, recebendo-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Vamos aproveitar essa mensagem para fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, unir os nossos pensamentos e sentimentos em uma oração ao Pai, representado pelo nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos imensamente por essa oportunidade que temos de estarmos fazendo hoje o seu Evangelho no Lar. Mestre, nós temos consciência
de que as coisas se dão exatamente como essa mensagem nos descreve, que nós, enquanto desencarnados, fazemos planos e visualizamos situações e formas de nos recuperarmos tão maravilhosas, e ao chegar aqui, a gente se depara com exatamente as mesmas situações, e a carne que nos puxa para a matéria, para tudo que é vazio e sem conteúdo, e a gente, infelizmente, só vem a perceber isso normalmente quando a gente já está aí do outro lado de novo. A gente está aqui, mestre, fazendo esse Evangelho no Lar justamente para tentar fortalecer o nosso interior, a nossa alma, no desejo sincero de processar essas informações que estão contidas no seu Evangelho e trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, consequentemente as nossas atitudes, para aproveitar essa encarnação de forma plena. E se não for mais possível aproveitá-la de forma plena, se a gente já tiver errado demais, que a gente pelo menos a partir de agora seja capaz de dar um novo início e agir mais em conformidade com as suas lições. Fortaleça-nos, mestre, por favor, dê-nos a inspiração necessária para a leitura desse Evangelho, que a espiritualidade amiga que aqui está, a qual agradecemos também imensamente, proteja, por favor, os ambientes em que estamos e nos guie nesse processo da leitura do Evangelho de hoje. Muito obrigada a todos, que assim seja. Que mensagem, hein? Puxão de orelha já no começo, acho que já é um termômetro do que a gente vai ler aqui hoje. Vamos lá. Nós estamos então no capítulo 2 do Evangelho de Mateus e a gente está lendo, iniciou a parte da fuga para o Egito. Então, ao invés de a gente fazer um compiladão, né, que a gente estava fazendo todas as vezes de tudo que a gente já tinha lido do capítulo, vamos fazer por partes, né? A gente leu a primeira parte que se relacionava à vinda dos Reis Magos e agora a gente está nesse bloco que fala da fuga para o Egito. Então, o que se deu até o momento? Os Reis Magos se despedem, José tem um sonho com um anjo que diz para ele, olha, vá para o Egito, foge para o Egito e fica lá por um tempo, porque Herodes quer matar o seu filho. E ele imediatamente, à noite, se levanta, pega o filho, pega a esposa e se colocam a caminho, né? E agora vem o próximo versículo, que é o versículo de número 15, e diz o seguinte: E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então eles fugiram para o Egito e lá eles ficaram até a morte de Herodes, quando então, de acordo com a profecia, eles foram chamados para retornar para casa. E isso eles fizeram por fé, por obediência, por respeito à missão do Messias, que apesar deles não terem consciência completa do que significava, talvez Maria, conhecendo um pouquinho mais agora da história de vida dela, eu falei para vocês, né? Eu tô lendo o livro Maria de Nazaré, escrito por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. É um livro absolutamente fantástico, que conta a história de Maria desde antes dela encarnar, sua infância. Eu tô na infância dela agora. E é um espírito já absolutamente conectado com a espiritualidade superior, já consciente da sua missão e como Jesus, né, de uma humildade, de uma sabedoria e uma entrega, né, de se apagou para estar ali fazendo o seu papel de uma forma maravilhosa. Então,
não sei sobre José, não tenho muita informação a respeito dele, mas são espíritos que tinham alguma consciência, sim, da missão espiritual de Jesus e faziam o máximo para serem os seus protetores, os seus guardiões, né, e auxiliarem o máximo que eles pudessem. Então, eles foram para o Egito conforme solicitado, né, por parte do anjo, e lá ficaram obedientemente aguardando, pacientemente aguardando, até que fossem chamados de volta. E esse versículo eu acho que não tem outra palavra, né, que guia, que ajuda a gente aqui a trazer para o nosso cotidiano, que não a paciência. E isso é um tesouro tão valioso e escasso nos dias de hoje, né? Começa por uma série de fatores, mas o grande fato é que atualmente a internet e as facilidades e os prazeres que as mídias sociais trazem, as mensagens curtas, a busca por informação, o acesso à informação, o acesso a pessoas, nos torna muito imediatistas, porque a gente está acostumado a querer buscar encontrar, né? A gente está acostumado a querer falar com alguém, ela está absolutamente, imediatamente disponível. A gente quer comer alguma coisa, pede lá no restaurante XYZ, eles mandam entregar na minha porta. São muitas facilidades, e aí tem a outra questão, né? Que isso é uma coisa que me preocupa profundamente. As pessoas não têm mais a paciência de escutarem um áudio na velocidade correta. A gente está aumentando a velocidade do áudio, ou as pessoas estão publicando vídeos com velocidade aumentada para ter tempo de falar ainda mais coisas, só que isso mexe com o nosso psicológico. A gente é colocado num modo de velocidade, né, mega. E isso não faz muito bem pra gente. A gente precisa, sabe, acalmar, abaixar, acerenar, né, para poder entrar em conexão com a espiritualidade superior. A gente costuma falar, né, de elevar as vibrações, mas na verdade essa colocação não está correta, porque quando a gente abaixa a vibração, que a gente entra na vibração, né, na frequência de ondas correta para conseguir acessar estados meditativos, estados em que a gente tem condição de acessar, né, a espiritualidade superior. E o mundo hoje, a vida, faz a gente vibrar numa velocidade muito alta. E isso traz consequências, porque a gente não tem mais paciência. A gente não tem mais paciência com os nossos filhos, coisa que já não é muito fácil de ter, né? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que tem lá suas dificuldades, né? A gente sabe como é que é trabalho, tem estresse, e aí tem o trânsito para voltar para casa, seja porque a gente volta de transporte público, seja porque a gente vai de carro, e aí tem o trânsito, e aí você chega em casa e tem aquela segunda jornada, né, para nós mulheres, muitas das vezes, que ainda tem que arrumar, e ainda tem que fazer comida, e ainda tem que ir no mercado, e ainda tem que, né, e aí a criança é uma vítima, às vezes, do ambiente, porque esse pai e essa mãe que eram para estar ali e aproveitarem aquele tempo gostoso com aquele serzinho que está ali como uma esponjinha, sugando, né, tudo que ele pode da gente, querendo brincar, querendo a nossa presença, querendo aprender, né, com a troca que ele vai ter com a gente não tem paciência com eles. A gente dá um celularzinho na mão, a gente liga uma televisão,
Eu não tô dizendo que tá errado, gente, porque eu sei que não é fácil. Olha, eu sei que não é fácil. Mas põe a mão na consciência, né? E pensa, que é isso que a gente tá fazendo com eles? Será que eles não mereciam a nossa atenção? Pra gente dar uma passeada e brincar junto, e contar uma história, e ler um livrinho, ou seja lá o que for, né? Para aí a gente também dar aquela baixada, né? E entrar na vibraçãozinha dele, que é de amor puro. Esse é um dos problemas, né? São tantos, porque aí você tá no trânsito, você quer brigar, e aí você tá no ônibus, você quer brigar, e aí você chega em casa, você quer brigar com a pessoa que tá na sua casa. E aí o relacionamento, claro, né, fica balançado, e aí um monte de divórcios, e aí ninguém se entende, e aí paciência. José, Maria e Jesus tiveram que ficar lá no Egito aguardando Deus mandar chamá-los de volta, aguardando Herodes finalmente desencarnar, porque só assim, infelizmente. E isso mostra pra gente, né? Chama a nossa atenção para a realidade que a gente está vivendo hoje, para as coisas que a gente está dando mais valor, para tudo aquilo que a gente tem poder de mudar. A gente tem poder de alterar. A gente pode, se quiser, baixar um pouco a velocidade da nossa vida. Se a gente quiser, a gente pode. A gente não pode só culpar o externo. Ah, mas se eu não fizer isso, nada fica pronto. Se eu não fizer... Experimenta uma vez não fazer. Experimenta uma vez não fazer aquilo. Fazer o mais simples. Porque às vezes não é necessário fazer aquele todo complicado. Faz o simples, faz o que dá. Para que você possa ter tempo de qualidade para as outras coisas, que são bem mais importantes, que é ficar com a família, que é poder dedicar um tempo, né, para eles, que é um tempo para a gente, aquele tempo da meditação, o tempo de assistir o vídeo do canal Alma Luz, né, com o Evangelho no Lar, o tempo de uma leitura legal, né, que isso com certeza vai ajudar a serenar nossa vibração. Não é aquela leitura que a gente faz, gente, que a gente tem que ler aquela página 20 vezes porque a gente está pensando em outra coisa e não consegue focar. Se eu tô falando é porque eu tenho experiência com isso. Relaxa, que a gente que tá aqui falando não tá falando porque a gente já, né, consegue ter o controle absoluto sobre tudo. A gente realmente, né, tá aí na luta. Então, sabe que é uma luta, mas sabe que dá para vencer, gente. Dá para vencer, a gente vai conseguir, né? Então é isso. Então, eu convido vocês para a gente fazer a nossa oração de encerramento. Quem tiver aguinha para fluidificar, por favor, coloca à disposição, que a gente vai pedir por elas na oração, tá bom? Mestre amado, fortaleça-nos o intuito, Mestre, por favor, ajude-nos. A gente já tem consciência das áreas da nossa vida que a gente pode atuar para melhorar. Que a gente, primeiro, se lembre, porque muitas vezes quando a gente percebe, o tempo já passou. Então que a gente, no momento em que possa fazer alguma coisa ainda, que a gente se lembre. E que a força de vontade, o desejo de transformação ainda esteja dentro da gente e a gente dê esse passo para o nosso bem, para o bem do nosso entorno, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, da sociedade em que a gente vive, do nosso planeta, né? Mestre amado, a gente pede agora autorização para que das fontes de amor mais puro do universo possam vir até nós para fluidificar as nossas águas, o influxo de amor e de esperança e de luz que vem do nosso Pai.
que a gente possa receber exatamente aquilo que a gente precisa. A gente entende que ainda não somos capazes de receber esse influxo na sua maior pureza, mas que possamos receber de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis e o nosso espírito mais precisa. Assim como nós unimos o nosso sentimento, os nossos pensamentos nesse momento e pedimos por todo o nosso planeta, em cada canto dessa casa maravilhosa, a gente sabe que existe sofrimento, existe dor, existe doença, existem brigas, violência, guerras. Mas a gente sabe que é possível ter paz, a gente sabe que é possível ser solidário, que é possível ter fraternidade, que é possível ter amor. Então que a sua luz de amor, a sua mensagem de paz, possa animar os corações de todos nós que aqui vivemos e que possamos individualmente fazer a nossa parte para que isso se multiplique cada vez mais. Muito obrigada pelo seu apoio, obrigada aos amigos da espiritualidade. Por favor, estejam conosco numa próxima oportunidade e que assim seja. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau.